Hoje nós vamos refletir. Nós estamos nesse mês de junho, na série Não Me Envergonhe do Evangelho. E nós estamos já falando há alguns domingos. Hoje é o quinto domingo, né? O mês de junho foi um pouco maior. Quinto domingo, parece, né? O mês de junho, assim, teve uns 3 meses dentro do mês de junho, né? Mas nós hoje estamos na última parte da nossa reflexão, da nossa série de reflexões sobre esse tema, Não Me Envergonho do Evangelho. E hoje nós vamos refletir sobre o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se você puder abrir aí ou acompanhar aqui na tela. Romanos 1, 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é muito bondoso, Deus, conosco, com essa igreja. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido um pai de amor. Nós temos experimentado, Deus, teu afeto por nós e sobre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de refletir sobre essa temática tão importante que é o Evangelho. É a base de tudo, é o fundamento para toda a nossa fé. É o Evangelho, é a pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor Deus tem aberto os nossos corações, as nossas mentes, realmente para entendermos a Tua palavra e coloque em nossos corações um anseio, Deus, muito grande em viver aquilo que ouvimos, em viver aquilo que estudamos aqui, em realmente fazer de forma prática, durante toda a nossa semana, aquilo que estamos aprendendo aqui durante todo esse mês. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Bom, eu queria primeiro fazer uma introdução sobre o nosso Deus é um Deus missionário. Sabia disso? O nosso Deus ama missões. E o nosso Deus, desde a criação do mundo, ele está trabalhando numa missão específica. Reunir para si uma família gigantesca. Eu gosto sempre de pensar na figura de Deus como um pai amoroso. Eu acho que eu já falei isso aqui. Que está lá sentado e preparou uma ceia de Natal para todo mundo. Porque o Natal, para mim, pelo menos, é a época mais legal do ano. Porque tem muita comida, a gente come com toda a família, se reúne com todos os amigos. E a mesa está sempre cheia e a casa está sempre lotada de gente, né, Tayane? Isso é muito bom. E na minha concepção, assim, sabe, de forma bem lúdica, parece que Deus é esse pai tão amoroso e prepara um banquete para que ele possa reunir todos os seus filhos à mesa. E o Evangelho é isso. A missão de Deus parece que é essa, durante toda a história. Quando nós vemos, por exemplo, Deus chamando Abraão, nós vemos Deus falando: ei, vem aqui, Abraão, sai de tua terra, da tua casa, e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque a partir de você, todas as famílias da terra serão benditas. Todas. Não apenas que moram aqui com você, mas todo mundo. A mesa cheia. Quando Deus também chama Moisés na sarça ardente para que ele possa ir e libertar o povo da escravidão, porque ele tinha feito uma promessa a Abraão. E ele tinha que cumprir essa promessa. E ele chama Moisés para continuar essa missão que ele tinha desde o começo. Ele também fala com os profetas do Antigo Testamento. E eles chamam esses profetas para pregarem e para anunciarem a vinda do Messias. Queria ele também cumprir a missão de Deus na terra. Nós vemos também, depois dos profetas, nós temos o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista. Quando Deus o chama, porque Deus quer chamar missionários para si. E Deus chama João Batista dizendo para que ele possa pregar uma mensagem de arrependimento no deserto e preparar o caminho do Salvador. E logo depois de João Batista, nós vemos o Filho de Deus vindo à Terra, cumprindo a sua parte na missão. E nós vemos o auge dessa missão se concretizar na pessoa de Jesus Cristo, com a pregação das boas novas, que é o Evangelho de Jesus, a mensagem de salvação. E depois de Jesus, quem é que vem nessa lista? Eu e você. Nós, a Igreja de Cristo. O convite para que possamos ser missionários e participar da missão de Deus também se estende até nós. Faz parte do DNA da igreja, ser uma igreja missionária.
Mas muitas vezes a gente parece que pensa assim, não, o missionário é apenas aquele que tem que sair de casa e tem que viajar para outro país para pregar o evangelho. Mas, na verdade, a gente tem, às vezes, essa ideia muito equivocada. Pelo menos eu tinha, até certo tempo atrás. Eu achava que para fazer uma missão valer a pena, eu tinha que sair daqui, talvez pegar um ônibus e ir para um outro estado. Passar lá uns 3 ou 4 dias em outra cidade, e aí sim eu estaria fazendo missões. Ou eu teria que ir para um outro país. Ou, não sei, fazer alguma outra coisa que poderia me colocar nesse status de alguém que é um agente missionário. Alguém que estaria fazendo parte da missão de Deus. Mas, na verdade, Jesus, lá em João 20, 21, ele diz para todos nós assim: Jesus disse, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Assim eu os envio. Jesus não colocou aqui pré-requisitos para que nós pudéssemos ir e realizar e dar continuidade naquilo que ele já estava fazendo. Ele só disse, vão, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. E é interessante porque quando nós lemos as cartas de Paulo, e principalmente quando ele fala a Timóteo, Paulo fala assim, olha, aquilo que eu recebi eu entreguei para que você possa ensinar a outros, para que ensinem outros. É uma cadeia que não tem fim. É um ciclo que não tem fim, até Jesus voltar. O Evangelho de Jesus é o auge, né, dessa missão de Deus na Terra. Muitas vezes a gente acha assim, não, cada igreja tem uma missão distinta, cada igreja tem alguma coisa a fazer de forma específica, mas na verdade não. O nosso Deus é que tem uma missão geral, e a igreja faz parte dessa missão. A nossa igreja está sob a missão de Deus, cumprindo a missão que ele já tinha desde a criação do mundo. E qual é a missão de Deus? O que é o Evangelho, né? Nós temos refletido aqui, nós falamos muito sobre isso já esse mês. Mas só para trazer à memória algumas coisas também, algumas contribuições sobre o que é o Evangelho. Na minha percepção, os textos que se enquadram muito bem nisso é Romanos 5:1 e Colossenses 1, 21, 22. Romanos 5:1 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Colossenses 1, 21 diz, antes vocês estavam separados de Deus, eram inimigos dele, por causa da disposição do interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda acusação. Esse é o Evangelho, amém? Essa é a graça de Deus sobre nós. É Jesus nos reconciliando pelo seu sangue diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos amigos de Deus. Como que isso aconteceu? Não pelos nossos próprios esforços, não pelo aquilo que a gente consegue fazer, mas pelo que Jesus fez por nós. É apenas por causa disso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a missão de Deus para a humanidade. Reconciliação com ele por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então, a partir disso, nós precisamos ser cristãos missionais. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas ser alguém missional é você encarnar a missão de Cristo, a missão de Deus, o Evangelho de Jesus e pregar e viver a partir do lugar onde você está. Você não precisa sair daqui para pregar. Você não precisa ir para um outro estado ou um outro país para pregar. Claro, se Deus te chamar, amém. Vá e vá com alegria. Mas Deus nos quer aqui, em Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, aonde quer que nós estejamos. Uma pessoa missional é aquela que entende que consegue ser um missionário sem nunca sair do seu CEP. É isso que um missiólogo chamado Ed Stetzer ele fala. Ser missional é isso, é você pregar, é encarnar a mensagem do Evangelho sem nunca ter saído de casa, por exemplo, ou do lugar onde você vive. E nós precisamos pregar, e aqui eu queria trazer 3 pontos, tá? Nós precisamos pregar por quê? Número 1, o Evangelho não é motivo de vergonha. Nós lemos o texto de Romanos, capítulo 1, 16. Não me envergonho do Evangelho. É isso que Paulo estava falando à igreja de Roma. O Evangelho não é motivo de vergonha. Veja só, no primeiro século havia muitos motivos pelos quais os cristãos poderiam se envergonhar do Evangelho. Alguns dos pontos que as pessoas do primeiro século viviam em relação ao Evangelho era, primeiro ponto, Jesus havia sido crucificado como alguém gente boa?
Não, como um ladrão, criminoso na cruz. Segundo, Jesus sofreu uma morte totalmente humilhante, que somente os piores da sociedade sofriam, nas mãos dos romanos. E quando, por exemplo, nós vemos nos filmes ou nas séries The Chosen, por exemplo, Jesus, né? Ou, né, a gente vê também na Paixão de Cristo, ele ainda foi crucificado e tinha ali um pedacinho de roupa. Mas, na verdade, o que os estudiosos dizem é que os crucificados daquela época eram crucificados totalmente nus, sem roupa alguma. Totalmente humilhado, cuspido, ensanguentado. A igreja, outro motivo pelo qual talvez os cristãos poderiam se envergonhar naquela época. A igreja era perseguida pelo império. Era considerada como uma seita, o cristianismo, dentro do judaísmo. Os judeus perseguiam os cristãos, o Estado perseguia os cristãos, toda a sociedade perseguia os cristãos, blasfemavam contra os cristãos. Uma coisa interessante também é que os cristãos eram considerados ateus naquela época. Olha só que interessante, sabe por quê? Porque as pessoas adoravam deuses que conseguiam tocar. Cada cidade, por exemplo, no Império Romano, haviam deuses, estátuas e culto aos deuses de forma muito palpável e visível. E os cristãos chegavam com um culto onde não existia imagem, não existia nada, nenhuma estátua. Eles só se reuniam como nós aqui e cantavam e liam as escrituras. E as pessoas diziam, mas que Deus que vocês adoram? Vocês são ateus. Não existe Deus entre vocês. Como é que nós podemos provar que existe um Deus entre vocês se vocês não têm imagem de nada? Eles também eram considerados ateus. Outra coisa também é porque o próprio Paulo, aqui nessa carta, ele estava sofrendo por causa do evangelho. Paulo sofreu e passou por muitas perseguições, sofrimentos físicos, apedrejamento, açoitamento, foi para o cárcere por causa do evangelho. Tudo isso poderia envergonhar os cristãos do primeiro século. Douglas, você consegue colocar aquela imagem para mim? Um dos primeiros retratos e imagens de Jesus, essa imagem aqui que o Douglas colocou na tela, datado do século III, não sei se vocês conhecem, mas é o grafite de Alexâmenos, que é chamado essa imagem feita numa pedra na cidade de Roma. Essa aqui talvez os estudiosos dizem que é a primeira representação de Jesus. E olha só como Jesus está representado aí. Um homem com cabeça de burro. Um homem com cabeça de burro. E aqui, não que eu saiba ler essa língua, porque eu não sei nem que língua é essa, mas os tradutores dizem que está escrito assim: Alexâmenos adora o seu Deus. Alexâmenos é esse homenzinho aqui que está adorando ao seu Deus que está crucificado. Um homem com cabeça de burro. Obrigado, Douglas. É assim que as pessoas da antiguidade, muitos, enxergavam Jesus. Era assim que Jesus era visto. Motivo de vergonha para muitos, motivo de ódio para muitos. Uma pessoa que era mentirosa, era um feiticeiro, era um mago, era alguém que era talvez apenas um carpinteiro. Até mesmo nos evangelhos nós vemos que Jesus era criticado pelo lugar em que nasceu. Será que alguma coisa pode vir de bom de Nazaré? De bom de Nazaré? Jesus era visto dessa forma, com muita gente. E parece que não mudou muita coisa hoje, né? Na sociedade em que vivemos. Parece que não mudou muito quando nós entramos nas redes sociais. Jesus está pintado assim também, mas só que de outras maneiras. Naquele século, os primeiros séculos, os cristãos poderiam sim se envergonhar do evangelho, porque tinham muitos motivos para isso, porque sofriam na pele a perseguição por causa de Jesus. Mas Paulo, parece que ele baixa no peito e fala assim: eu não me envergonho. Eu não me envergonho dessa imagem de Jesus com cabeça de burro que vocês estão pintando aí. Eu não me envergonho do que vocês estão falando sobre a igreja de Cristo. Eu não me envergonho porque eu conheci pessoalmente. Eu tive uma visão sobre ele. Eu aprendi diretamente com ele. Eu tive uma experiência com ele. E a minha vida mudou a partir dele. É isso que Paulo praticamente ele escreve. E será o que te envergonha hoje sobre Jesus? Algo que te envergonha hoje sobre Jesus? Você tem vergonha de dizer que é crente, é cristão, que é um discípulo de Jesus? Você tem vergonha de ser visto andando com a Bíblia debaixo do braço? Quando eu era mais novo eu tinha vergonha. Gostava de ir para a igreja com a Bíblia assim, não. Mais ou menos aqui, colocava aqui atrás e ia subir para a igreja. Será que você tem vergonha das pessoas da sua faculdade saberem que você é cristão? Do seu trabalho, saberem que você é cristão, que você professa Jesus Cristo como seu Senhor? Certamente, nós não temos motivos suficientes, como a igreja do primeiro século tinha, para nos envergonharmos de Jesus, porque eles estavam perdendo a própria vida por causa desse nome. E nós estamos perdendo o quê? Por causa dele.
o que a pessoa de Jesus, o que o Evangelho de Cristo, qual é a mudança que tem feito em nossas vidas. O Evangelho é o único meio pelo qual pecadores como eu e você, nós podemos ser salvos. O Evangelho é o que destrói os laços do diabo sobre nossas vidas, da morte sobre nossas vidas. O Evangelho é que traz vida ao coração que estava morto. O Evangelho é a maior mensagem de amor do mundo inteiro. O Evangelho nos torna filhos de Deus e nos faz assentar à mesa do Pai. O Evangelho nos torna amigos de Deus quando nós éramos inimigos pelas nossas próprias ações. Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz. Paulo poderia se orgulhar de muitas coisas. Era um homem inteligentíssimo, filósofo, teólogo. Ele era formado aos pés de um mestre chamado Gamaliel, dos maiores da época. Era fariseu dos fariseus, que ele fala. Tinha um destaque importantíssimo. Mas ele renunciou tudo isso por causa de Cristo. Ou ressignificou tudo isso por causa de Jesus. Tudo isso. Então, em primeiro lugar, eu disse aqui, nós precisamos pregar o Evangelho. Porque o Evangelho não é motivo de vergonha para nós. Amém? O Evangelho não é motivo de vergonha para nós. Em segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus. Nós lemos isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus. Na época de Paulo, muitos já pregavam um falso evangelho. Olha só. Depois da morte de Jesus, cerca de 30 anos, 20 anos depois que Jesus foi para os céus, pessoas já pregavam um evangelho totalmente distorcido daquilo que Cristo já tinha ensinado. Você imagina hoje, 2000 anos depois, o que as pessoas não pregam? Em muitos lugares por aí, inclusive nas igrejas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de evangelhos que nós vemos e ouvimos na nossa sociedade, na nossa cultura hoje. Por exemplo, o evangelho da prosperidade. Talvez seja um dos mais famosos. Esse evangelho confunde prosperidade com salvação. A troca da cruz pelo dinheiro. Ele é focado no homem. Deus se torna um gênio da lâmpada mágica, como diz o Rodrigo Bibo no seu livro. Se você é pobre, ou seja, você não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Tô ferrado. Se alguém aqui for pobre, não tiver o carro do ano, se não tiver o celular do ano, não tiver o emprego do ano, então já era. Você não está abençoado por Deus. Você não recebeu as bênçãos de Deus. Nós temos também um evangelho ideológico, ou seja, que parte das ideias. Por exemplo, colocam Jesus em visões políticas específicas e visões filosóficas específicas. Ei, você é de esquerda? Você é de direita? Você vota nesse ou no outro candidato? Como assim? Um crente não pode ser de tal partido. Um crente não pode ser de outro partido. Um crente não pode pensar dessa forma, de outra forma. Percebam que começa a reduzir o evangelho e a mensagem de Cristo a caixinhas políticas e ideológicas. Nós mesmos criamos. Existe também um outro tipo de evangelho que nós podemos chamar de evangelho água com açúcar. Ele não tem um nome específico, mas vocês vão entender. É uma mensagem sem arrependimento. É uma mensagem onde não chama os crentes ao arrependimento, a uma mudança de vida. É uma mensagem onde as pessoas frequentam a igreja, mas não obedecem aos mandamentos de Jesus. É quando dizem que são de Jesus, mas também amam estar no mundo. É esse evangelho que não causa uma ferida no coração. É o evangelho que ainda não chama ao arrependimento. Que é tudo muito bom, tudo são flores, a vida é muito bela. Mas que não feriu o coração daquele que está junto. E o último tipo de evangelho aqui é um evangelho legalista. Ou seja, aquele que diz que nós precisamos seguir muitas regras e tradições, datas e dias da semana e vestimentas para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. É praticamente aquilo que Paulo estava enfrentando lá com os Gálatas. Paulo estava dizendo, não foi esse evangelho que eu preguei para vocês. Sabe por quê? Porque Jesus não pede que você ou fulano seja circuncidado, que você passe por uma cirurgia para que você possa sim fazer parte do povo de Deus. Não mais é necessário isso. Você não precisa vestir uma roupa A ou roupa B. Você não precisa cortar o cabelo assim ou daquela forma. Você não precisa torcer para o Fluminense ou para o São Paulo. Né, Douglas? Faz bem, né? A igreja não é clube social. A igreja não é um clube social para que nós possamos nos parecer uns com os outros. A igreja é um lugar diverso, plural.
Eu posso ter o cabelo que eu quiser, se bem que eu queria ter um pouco mais de cabelo, mas não dá. A genética não permite. Eu posso ter a cor que eu quiser. Eu posso ser vestido do jeito que eu quiser. Eu posso gostar do time que eu quiser, do carro que eu quiser. Eu posso estar na casa de Deus dessa forma. Porque Deus não pede que nós sejamos legalistas, que nós possamos cumprir regras sociais. Não mais precisamos disso. O evangelho ele vai sendo distorcido com o passar do tempo, por causa das narrativas culturais, seculares. E o Tim Keller, um teólogo muito bom, ele escreveu o seguinte, que nós precisamos identificar as narrativas do mundo e os exemplos culturais que o mundo está seguindo, e nós precisamos criticar essas narrativas à luz do evangelho e mostrar que essas narrativas se cumprem em apenas uma pessoa, Jesus Cristo. Ou seja, o mundo está falando sobre aborto, o que a palavra diz sobre isso? O mundo está falando sobre racismo, o que a palavra diz sobre isso? O mundo está falando sobre justiça social, auxílio aos pobres, o que a palavra diz sobre isso? O mundo está falando sobre pessoas ricas e milionárias, o que a palavra diz sobre isso? Percebe? Tudo nós precisamos colocar à luz do Evangelho de Cristo. É o que Tim Keller diz, nós precisamos ver os exemplos culturais do mundo, analisar cada um dessas narrativas e exemplos seculares e colocá-los à luz da pessoa de Jesus. O que Jesus tem a dizer sobre esses assuntos? O que Jesus pode falar sobre isso? O Evangelho, irmãos, é salvação para todos, né, Miguel? O Evangelho, eu falei Miguel, a cabeça confundiu aqui. O Evangelho é salvação para todos. Todos. Perceba, pregar o Evangelho envolve dar uma boa e uma má notícia. Se eu te perguntar, se alguém chegar para você dizendo assim, eu tenho uma boa e uma má notícia, você prefere ouvir primeiro? A boa ou a má? A boa? Quem prefere ouvir a má primeiro? Amar? Aí, ó. A maioria das pessoas acha que preferem ouvir amar do que boa. Isso é interessante porque alguns estudos que fizeram sobre isso realmente dizem isso um pouquinho sobre esse aspecto. Por exemplo, aquela pessoa que está dando a notícia, os estudiosos dizem que essa pessoa que está dando, por exemplo, eu vou te dar uma notícia, as pessoas acham que eu prefiro dar a primeira notícia boa, para ir confortando o seu coração primeiro e depois eu dou a má. Mas também os estudos dizem que as pessoas que estão recebendo a notícia preferem ouvir a má primeiro e depois ouvir a boa. Fala logo esse negócio ruim logo aí, despeja logo, desembucha, depois você me conta a boa, né, para assoprar na minha ferida, acalmar o coração. Isso é interessante, porque o evangelho envolve realmente isso, dar duas notícias, uma boa e uma má. Só que na verdade a ordem é a inversa, é primeiro amar, depois a boa. Amar, você não presta, você não vale nada em relação ao seu pecado. Você é um pecador. Essa é a má notícia. E é realmente uma notícia horrível, não é? Horrível. Eu não presto para nada diante de Deus. Sem Cristo eu não valho nada. É isso. É chocante a gente ouvir isso, mas é a verdade. Até aquilo que nossas mãos fazem de tão bom que a gente acha, a palavra de Deus diz que são trapos de imundícia. Ou seja, é pano sujo. Até a melhor esmola que você der para alguém, se não for em Cristo Jesus, você estará pecando diante de Deus. Não vai servir para nada. Diante do Senhor, nós somos como realmente pessoas sujas no lamaçal do pecado. Mas a boa notícia, que todo mundo quer ouvir, é que nós temos um caminho que pode nos trazer reconciliação com Deus. Jesus Cristo. O Evangelho. O sangue de Jesus sobre nossas vidas. A má notícia é extremamente ruim mesmo, mas a boa notícia pode aliviar as nossas dores e a nossa ferida. É que eu e você, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, quando você pregar para alguém, você quer receber a primeira boa ou a má notícia. Aí você fala, não, vou te dar uma má primeiro. Depois você vem com a boa. E abraça a pessoa dizendo, Jesus te ama. Jesus morreu por você. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Jesus te chama para estar à mesa com o Pai. É isso que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é universalista. Ou seja, todo mundo vai ser salvo no final? Não. A palavra de Deus não diz isso para nós. Mas o Evangelho, ele é universal, no sentido de que é para todos. A mensagem da cruz
É para todos os homens, todas as pessoas. O evangelho não é universalista, no sentido teológico de que todos serão salvos. É para todo aquele que crê, como nós lemos em Romanos 1,16. Em Romanos 10,9 diz: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Para que você possa ser salvo por Jesus, para que o evangelho possa alcançar e mudar a sua vida, existe um passo que você precisa tomar também: crer em Cristo. Confessar com sua boca, crer com seu coração. O evangelho é para todos nós. Gálatas 3,28 diz: não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente fica colocando rótulos nas pessoas e a gente cria barreiras e não pregamos o evangelho para determinados tipos de pessoas. O homossexual que está no meu trabalho. Não, o evangelho não é para ele. Ele não é hétero. Quem te disse isso? O evangelho é para todos. Prega o evangelho para ele. O evangelho é para o hétero do teu trabalho também. O evangelho é para o branco, para o negro, para o pardo, para o amarelo. O evangelho é para todas as nações e todos os povos. O evangelho é para mim, que torço para o melhor time do Brasil, São Paulo, e não é para o dono, eu torço para o Fluminense. O evangelho é para todos. É por isso que eu disse que a igreja não é um clube social, em que todo mundo precisa ser igual, idêntico em gostos, em aparência, em vestimento. O evangelho é para diferentes tipos de pessoas que encontraram em Jesus Cristo salvação. Independente de raça, cor, independente de gênero, se você encontrou salvação em Cristo, então sim, você é salvo em Jesus. E a partir dessa mudança em Jesus, a sua vida vai mudar completamente. A partir do encontro com Cristo que você tiver. É isso que vai te diferenciar de alguém que apenas diz algo da boca para fora e alguém que vive realmente a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos pregar, irmãos, para todos ao nosso redor. Todos, sem exceção. Nosso trabalho, eu tenho certeza que no seu trabalho, no meu trabalho, existem pessoas que não conhecem Jesus como você conhece. Eu tenho certeza que na faculdade em que você estuda, existem pessoas que não conhecem Jesus como você conhece. Tenho certeza que na sua família, mesmo dentro da sua casa, existem pessoas que não conhecem a Jesus. Nas suas amizades, seus relacionamentos, o que nós estamos fazendo para pregar para essas pessoas? Será que nós estamos nos envergonhando da mensagem de Jesus? Ou você pode bater no peito e dizer: realmente eu amo Jesus e eu amo essa palavra. Eu não me envergonho do evangelho. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje, com toda a paciência e ensino. Pregar o evangelho é paciência e ensino constante. Você vai falar para alguém sobre Jesus, um dia a pessoa não vai crer, não vai querer receber. Vai pregar outro dia, não vai receber também. Talvez você fique pregando para essa pessoa 15 anos e essa pessoa só dizendo não para você. Mas confie em Deus, que é Ele quem faz a obra. É o Espírito quem traz o arrependimento ao coração do homem, não é você. Nós somos apenas um instrumento do Senhor, amém? Nós precisamos falar, nós precisamos dar um jeito de comunicar a mensagem de Jesus. Se você não é bom com palavras assim e não consegue falar e puxar um assunto com alguém, eu já falei isso aqui. Chama alguém para tua casa para tomar um cafezinho lá, prepara um lanchinho da tarde para essa pessoa, comece a conversar com ela sobre a vida dela, o que está se passando no trabalho, na família dela. Em algum momento ela vai talvez te falar alguma coisa que está ali ruim na vida dela e você vai dizer: opa, aí é a minha chance. Ei, posso orar por você? Eu vou levar seu pedido de oração lá para a minha igreja. Eles vão orar por você. E aí quando Deus abençoar aquela pessoa e responder aquela oração, você vai dizer: tá vendo? O poder da oração. É Jesus que está vivo e responde. E ali vai começar, sabe, de forma bem simples, de forma prática. É alguém do seu trabalho que você almoça junto com essa pessoa todo dia. Então o horário do almoço é o seu horário missionário. Não que você vai ficar bitolado com isso, mas você vai ficar sempre atento para que quando surgir uma brecha, você possa entrar e falar talvez um pouco sobre Jesus ali. Ou até mesmo fazer um simples convite. Vamos na igreja? Vamos na minha casa? Vamos em algum lugar conversar um pouco mais? Tim Keller, ainda falando sobre ele fala que a igreja precisa formar discípulos para integrarem sua fé com o seu trabalho nas esferas públicas. A igreja precisa formar pessoas que são discípulos de Jesus para que essas pessoas possam ir para fora da igreja
e pregar a palavra de Deus nos lugares onde elas estiverem. Porque Jesus quer que nós não fiquemos aqui isolados do resto do mundo. Porque essa não foi a oração que Jesus disse para nós em João 17. Ele diz: Pai, eu rogo a ti que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Essa foi a oração de Jesus. Então, se você fica orando, Deus, volta logo, não aguento essa vida. Deus, eu não quero mais viver isso aqui, não. Volta logo, vai ser tudo melhor. Saiba que essa não é a oração certa para você fazer. A oração certa para você fazer é como Jesus orou. Deus, eu não te peço, Deus, para que me tire do mundo, mas que me guarde dos dias maus. Para que me guarde dos laços da morte, dos laços do diabo. Porque enquanto eu estiver pregando o evangelho, eu sei que o diabo vai estar furioso comigo. E Deus e Jesus, eles desejam que nós preguemos onde quer que nós estejamos. Eu estou lá estudando na UNB e depois de tanto tempo fora da faculdade, eu entrei na faculdade e eu falei, caramba, cara, Jesus precisa estar aqui. Jesus precisa ser anunciado nessa faculdade. E eu fico orando ao Senhor, Deus, me dá uma oportunidade para pregar para alguém aqui, para que alguém puxe assunto comigo, para que fale sobre a vida comigo. E aí eu tento ser a pessoa mais simpática do mundo. Todo mundo. Opa, beleza, tudo bom? Bom dia. Professor, aluno, todo mundo. Porque talvez em algum momento Jesus fale assim, ei, você hoje vai falar e pregar sobre mim, para aquela pessoa ali que está sofrendo com um familiar ou alguma coisa específica da faculdade ou alguma questão financeira, não sei. Mas eu tenho certeza que Deus em algum momento vai me colocar em alguma situação específica para abençoar a vida de alguém. E eu tenho tentado orar dessa forma, sabe? Sempre quando eu vou para lá. E eu acredito também que seja uma ótima forma de você começar a orar também. Deus, por favor, me mostra. Conecta os meus caminhos com alguém no trabalho que está precisando ouvir sobre Jesus. Na parada de ônibus, no Uber. No Uber é bom demais, porque os motoristas sempre querem conversar e eles vão ouvir mesmo. É isso, né? Então, que essa seja a nossa oração, desejo do nosso coração, meus irmãos. Mais uma vez eu leio aqui Romanos 1,16, que Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, para todos os tipos de pessoas, todas as raças, todas as nações. Judeu e grego, não tem distinção em Jesus Cristo. Homem e mulher, não tem distinção de gênero em Jesus Cristo. Para que essa pessoa possa receber a mensagem do evangelho. Nós precisamos anunciar. Nosso papel é anunciar. Quem faz o trabalho é Jesus, o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro ao Senhor nesse momento. Eu oro abençoando aqui os meus irmãos, minhas irmãs. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa realmente colocar em nossos corações um desejo genuíno, Pai, de pregar a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, mude as nossas atitudes, mude o nosso coração, nos dê um coração missional, nos dê um coração, Pai, que possa encarnar a mensagem do Evangelho em nossas vidas, no trabalho, na faculdade, na família, em qualquer lugar que estiver. Deus, nos conecte com pessoas, Deus, no nosso dia a dia que precisam ouvir a Tua palavra e nos use como instrumento, Jesus, para falar do Evangelho a essas pessoas. Senhor, não nos deixe desistir das pessoas que já não estão nos dando não há muito tempo. Não nos permita, Pai, desistir, mas nos dê um espírito de perseverança, não de covardia, nem de temor e medo, mas de perseverança, de amor, de paciência, para que nós possamos, assim como as pessoas que vieram antes de nós nas Escrituras pregaram e gastaram suas vidas pregando, ensinando, discipulando, aconselhando e ensinando sobre Jesus. Nos transforme, Deus, em verdadeiros missionários em qualquer lugar que estivermos. Mais uma vez, a minha oração é essa. Eu oro ao Senhor, eu rogo, Deus, para que o Senhor dê um espírito novo a cada um aqui. Quebrante os corações de cada um aqui. Que o Senhor possa ferir os nossos corações com a mensagem do Evangelho. E nós não consigamos ficar calados. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém? Amém.